Aí, pessoal, está gravando então, né, no nosso retorno de Direito Civil, do dia 31 de agosto de 2020, um ano da pandemia, e estamos estudando o contrato de mandato, né, contrato de mandato. E precisamos estudar agora as espécies de mandato, né? Então, nosso ponto de início aqui é espécies de mandato. Olha lá. Pessoal, primeira coisa que é importante a gente verificar é o seguinte, né? A ideia de mandato judicial. Quando a gente fala de mandato judicial, nós estamos trabalhando com representação, em que o juiz dá poderes para alguém, né, para representar outra pessoa dentro de um processo, né? Nós já comentamos aí, né, o inventariante judicial, o administrador judicial, né, o curador especial, né? Se eu não me engano, a gente não tinha comentado sobre o curador especial, né? Então vamos aproveitar agora para comentar sobre o curador especial, né? Que também é um mandato judicial ou representação. É o seguinte, pessoal, quando uma pessoa ela é citada por edital, quando uma pessoa é citada por edital, a ideia dessa citação é algo fictício, né? Por isso que a citação por edital ela é chamada de citação ficta, porque ela é algo fictício. Afinal, a publicação do edital em diário oficial, ela dificilmente, de fato, chegará a conhecimento da pessoa a ser citada, né? Da pessoa citanda. Portanto, né, entender que a mera publicação do edital atinge a finalidade de citação da pessoa é algo fictício, não é algo real, né? Na prática, essa pessoa citada por edital, ela não foi de fato citada, ela não foi realmente cientificada da existência daquele processo. Mas, citada por edital, né? Citada por edital, o processo vai seguir. E essa pessoa, então, ela pode acabar a vir prejudicada. Porque se ela não sabe de fato daquele processo, ela não vai se defender, né? Ela não vai constituir advogado, ela não vai atrás de documento, ela não vai, de fato, se defender. E para evitar, então, que ela seja muito prejudicada, a lei fala que a pessoa citada por edital terá nomeado a si, pelo juiz, um curador especial. E o curador especial, então, ou ele é um defensor público, ou ele é um advogado, né, nomeado através da OAB, né, então não é uma nomeação direta, é uma nomeação, então, através da OAB, por sorteio, e esse defensor público ou advogado, ele vai atuar no processo defendendo os interesses daquela parte, daquele réu que foi citado por edital. Tentando, assim, né, mitigar os efeitos da ausência daquele réu, né, tecnicamente que a gente chama de revelia, né, tentando mitigar os efeitos da revelia, né. Então, você tem alguém dentro do processo representando, exercendo poderes em nome de outro, né? Esse curador especial, ele também é um mandato judicial ou representação, né? Então, mandato judicial ou representação. E não confundir esse mandato judicial, que é a representação, que é alguém no processo exercendo poderes em nome de outro, não confundir com mandado judicial, porque mandado judicial é a ordem, né? É a ordem de citação, de intimação, de penhora, de remoção, de constatação, de despejo. Olha só quantas ordens judiciais são possíveis, né? E ordem judicial a gente chama mandado judicial. Então tomem cuidado aí, né? A representação é mandato
né? E a ordem é mandato judicial. Bom, pessoal, essa é a primeira espécie, então, né, de mandato, quando é determinada pelo juiz, né? No inventariante, no administrador judicial, no curador judicial. Bom, segunda espécie de mandato, a gente tem o mandato simples, né? Mandato simples, né? Que envolve um mandante, um contrato e um mandatário, né? Mandato simples, um mandante, um contrato de mandato e um mandatário. Esse é o mandato simples, um em um. Agora, pessoal, é possível que exista mais de um mandante, mais de um mandatário. E aí a gente fala, então, de pluralidade de mandatos, né? Quando houver, então, mais de um mandante e mais de um mandatário, a gente fala, então, de pluralidade de mandatos, né? Seria, trazendo uma terminologia do processo, né, gente? O Instituto Típico de Processo seria um litisconsórcio no mandato, né? Seria um litisconsórcio no mandato. Vocês no quarto semestre aí, né, em processo civil 1, provavelmente estão estudando o litisconsórcio ou logo vão estudar ainda nesse semestre o litisconsórcio, né? Então, a pluralidade de partes dentro de um mandato aqui, né? Pessoal, interessante notar o seguinte, quando houver essa pluralidade de partes, dentro do mandato, a regra é a solidariedade. Quando houver pluralidade de partes dentro do mandato, a regra é a solidariedade. O que significa? Que qualquer um pode cumprir tudo dentro daquele mandato, né? Então, se a gente tem pluralidade de mandatário, a regra é a solidariedade. Ou seja, qualquer um pode cumprir tudo dentro daquele mandato, né? Então, é determinado que os mandatários A e B façam um determinado ato. Quem pode fazer esse ato? O A sozinho ou o B sozinho, né? Então, isso é a ideia de solidariedade. Todos eles podem praticar todos os atos do processo dentro do processo, não, todos os atos, né, dentro daquele mandato, né? E por que isso? Para fins de facilitar a realização do ato, né? Quanto mais gente puder fazer o ato sozinho, mais rápido, mais fácil aquele ato vai ser executado. Então, no fundo, isso garante efetividade ao próprio mandato, né? Garante efetividade ao próprio mandato, porque qualquer um sozinho pode fazer o ato, ele provavelmente vai ocorrer e vai ocorrer mais rápido, né? Dando, então, celeridade, efetividade, facilidade. E essa é a regra. Essa é a regra. Para fins, então, de celeridade e efetividade do mandato. Agora, pessoal, excepcionalmente, é possível o chamado mandato conjunto. No mandato conjunto, para a prática do ato, é necessário que todos os mandatários o pratiquem conjunta e simultaneamente. No mandato conjunto, é necessário aí que, para que o ato seja praticado, todos os mandatários tenham que praticá-lo conjunta e simultaneamente. Se um dos mandatários não puder, ou não quiser, ou não participar da prática do ato, na verdade, aquele ato nem poderá ser praticado. Agora, pessoal, eu coloquei aí excepcionalmente, por quê? Porque o mandato conjunto, para ele ser conjunto, ele depende de expressa previsão legal. Legal não, expressa previsão contratual, né? Ou na procuração. Ele depende, então, de expressa procuração, expressa disposição na procuração. A regra é a solidariedade.
né? Agora, excepcionalmente, desde que tenha previsão expressa, o mandato ele pode ser conjunto, né? Por exemplo, pessoal, olha só, no escritório aqui, né, no nosso escritório, sou eu e meu primo, a gente trabalha junto. Nas nossas procurações, vem o nome dele e o meu, os dois, né? E a gente coloca, ligando o nome dele, que vem na frente, né, e o meu nome, depois, por E/ou, o que significa que a gente pode praticar os atos em conjunto ou separadamente, de modo que só o meu primo pode assinar as petições, né? Ou só eu posso assinar as petições. E se a gente quiser, a gente pode assinar as petições também em conjunto, né? Então, quando a gente liga o meu nome e o nome do meu primo na procuração por E/ou, a gente está tornando expresso a regra da solidariedade. Mas veja que nem precisava. Porque a regra é a solidariedade. Então, se tivesse colocado o nome do meu primo, ponto e vírgula, o meu nome, sem qualquer ligação, ainda assim, a regra seria a solidariedade, né? Da mesma forma, meu primo poderia assinar as petições sozinho, eu poderia assinar as petições sozinho, e a gente poderia assinar as petições em conjunto. Agora, se na nossa procuração a gente constasse o nome do meu primo e o meu nome, né, ou até para ficar mais claro, colocasse assim, o nome do meu primo e conjuntamente, vírgula, o meu nome, nós estaríamos fazendo essa previsão excepcional, por isso que tem que ser expressa, e, vírgula, conjuntamente, vírgula, o meu nome, que é o contrato de mandato conjunto. Se fosse assim, se só meu primo assinasse a petição, não valeria nada. Se só eu assinasse a petição, não valeria nada. Seria necessário, então, para que a petição seja válida, para que a petição realmente represente o cliente, contratante, mandatário, outorgante, né, mandante, outorgante, que nós dois, eu e meu primo, assinássemos todas as petições em conjunto, né? Pessoal, isso não é usado na advocacia, né? Isso não é usado na advocacia, pelo contrário, né? As procurações judiciais, as procurações advocatícias são sempre solidárias, né? Normalmente tem mais de um advogado, porque os escritórios, ninguém consegue advogar sozinho. Isso é um fato, gente. Ninguém consegue advogar sozinho. Por quê? Porque surge dúvida, porque é interessante você trocar uma ideia, porque, às vezes, trocando uma ideia, conversando, vê aquele caso sob uma ótica, outro tem uma ótica um pouquinho diferente e consegue, então, complementar. Um não consegue enxergar determinado fato importante, outro enxerga, né? Então, ninguém consegue advogar sozinho. Muito importante advogar em conjunto, trocar ideia aí. Mas as procurações advocatícias, elas são solidárias, né? Qualquer advogado que esteja na procuração, ele pode fazer sozinho o ato, né? Individualmente o ato, sem problema nenhum. Essa procuração conjunta, normalmente ela é usada para a empresa, né? A empresa aí, que tem 2 sócios, né? Eles podem fazer essa procuração conjunta, para que um sócio não pratique o ato sozinho, né? E como que a gente descobre isso? Na própria junta comercial. Quando a gente entra na junta comercial e pega uma certidão da empresa, né, de cadastro nessa junta comercial, ela sempre traz os administradores, né, e coloca assim, podendo em conjunto ou separadamente praticar o ato. Solidariedade. Em conjunto ou separadamente é solidariedade. Mas, excepcionalmente, é possível administrador tal e administrador tal, podendo em conjunto, só em conjunto, sem o separadamente, praticar os atos, né, de administração daquela empresa. O que significa, então, que para praticar o ato, depende da assinatura dos 2 sócios. Isso é mais comum em empresa, né? Então, um sócio aí até confia no outro, mas quer ter um pouco mais de resguardo, né? E o outro vice-versa, né? Eles criam essa representação em conjunto da empresa. Só pratica o ato assinando os 2.
Também é possível em caso de casados, né, marido e mulher, marido, mulher e mulher, é possível, né, dar uma procuração em conjunto, e aí só os dois, assinando os dois, né, pratica-se o ato, né, e a ideia por trás disso é uma segurança, né, a ideia é uma segurança, para que ninguém possa fazer sozinho. Pessoal, e toda vez que eu falo sobre isso, me vem aquela imagem de filme, né, principalmente de guerra, do período da Guerra Fria, né? Então vai soltar uma arma nuclear. Um general tem uma chave, outro general tem a outra chave, e aí os dois generais têm que colocar a chave, cada qual a sua chave, né, na fechadura, né, no tambor. Eles têm que girar simultaneamente a chave para liberar o sistema de lançamento, de ativação do míssil. Essa é a ideia, né? Para dar segurança, porque senão um general poderia lançar um míssil sozinho, né? O general ficava louco, lançava o míssil sozinho e dava início à guerra. Então, para que ele não pudesse praticar o ato sozinho, né? Existe essa imagem aí, né, dos filmes da Guerra Fria, que eles têm que abrir conjuntamente, cada qual com a sua chave, mas tem que girar simultaneamente. Aqui também, um mandato conjunto, né? Eles têm que praticar o ato em conjunto, assinando em conjunto. Pessoal, e também excepcionalmente, a gente tem um mandato fracionário, né? Excepcionalmente também, a gente tem um mandato fracionário, né? Esse mandato fracionário, também como exceção, ele depende de expressa previsão, né? O mandato fracionário, ele também depende de expressa previsão. E, na verdade, o mandato fracionário, ele especifica os atos a serem praticados por cada uma das partes. Então, você tem vários mandatários e o próprio contrato de mandato, a própria procuração, dá poderes para praticar determinados atos para cada uma das pessoas. Então, um mandatário pode praticar o ato A e o ato B. O outro mandatário pode praticar o ato C e o ato D, né? E com isso, para que tudo seja cumprido, vai precisar da atuação de todos os mandatários, mas agora cada um no seu respectivo ato. Pessoal, e veja aqui, no caso do mandato fracionário, cada mandatário ele tem um ato pertinente. Aquele ato pertinente ele pratica sozinho, independente do outro. Mas ele tem que praticar os atos dele, para o outro praticar os atos dele, e aí o contrato de mandato como um todo tenha sido cumprido, né? Cada qual, então, pratica a sua parte, digamos assim, né? E aí, cada qual praticando a sua parte, a gente tem o mandato inteiramente cumprido. E para a gente terminar essa classificação, nessas espécies de mandato aqui, pessoal, existe uma cláusula de mandato, né? Existe uma cláusula de mandato. Você tem um determinado contrato, não é um contrato de mandato, Você tem um determinado contrato e dentro desse determinado contrato se coloca uma cláusula de mandato. Então, o contrato não é de mandato, o contrato é algum outro. Mas dentro desse contrato se coloca uma cláusula de mandato, dando poderes para uma das partes realizar determinado ato em nome da outra, né? Isso acontece em vários tipos de contrato. O principal é o contrato de cartão de crédito. O principal, que tem cláusula mandato, todo contrato de cartão de crédito tem cláusula mandato, é esse contrato de cartão de crédito. Por quê? Porque, veja só, quando a gente assina um contrato de cartão de crédito, a gente está assinando um contrato com uma operadora de cartão de crédito, uma bandeira operadora de cartão de crédito, que vai fazer, então, a intermediação das transações, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma compra, passa o nosso cartão de crédito e quem vai fazer a intermediação é a Visa, é a Master, é a Cielo, né? Tanto é que a gente não tem
a maquininha do Banco do Brasil, a gente não tem a maquininha da Caixa Econômica, a gente não tem a maquininha do Santander, do Bradesco, do Itaú. A gente tem a maquininha das bandeiras, porque é a bandeira que vai fazer a intermediação. Entre quem? Entre o possuidor do cartão de crédito e o banco financiador, né? Então, a bandeira que faz a intermediação entre o possuidor do cartão de crédito e o banco financiador. Bom, pessoal, e com isso, é a bandeira também que faz o pagamento. Passou o cartão de crédito, quem faz o pagamento é a bandeira. Então, a bandeira tira dinheiro dela e paga o lojista, né? O vendedor. Aquela pessoa que vai receber através do cartão de crédito aí, a bandeira que faz o pagamento. Beleza, mas até aí, tranquilo. E aí chega lá numa determinada data, o correntista recebe a fatura, paga a fatura, e aí o banco, então, recebe o dinheiro e transfere esse dinheiro para a bandeira do cartão de crédito. Transfere o dinheiro para a bandeira do cartão de crédito. Agora, olha só. Se o correntista não paga, não é o banco que fica no prejuízo. Se o correntista não paga a fatura, quem fica no prejuízo é a bandeira do cartão de crédito, porque foi ela que transferiu o dinheiro para o lojista. E aí? Ela vai ficar no prejuízo? Claro que não. Sabe por que não? Porque nesse contrato de cartão de crédito já tem uma cláusula mandato dando poderes para a bandeira do cartão de crédito fazer um empréstimo de dinheiro em nome do correntista junto ao banco. Então, se o correntista não paga a fatura, a bandeira vai lá no banco, celebra um contrato de financiamento em nome do correntista, o banco dá o dinheiro para a bandeira quita o lojista e acabou. E aí, então, passa a existir um contrato de financiamento em nome do correntista com o banco. Mas o correntista não assinou contrato de financiamento nenhum. Verdade? Mas nem precisava. Porque quando ele assinou o contrato de cartão de crédito com a bandeira, dentro do contrato de cartão de crédito com a bandeira já tem uma cláusula dando poderes para a bandeira fazer esse contrato de financiamento junto ao banco. E é por isso que, na prática, a gente contrata cartão de crédito com o banco. E aí vem a bandeira e tudo. Mas a gente acaba contratando o contrato de cartão de crédito com o banco. Apesar de que, na verdade, ele não é com o banco, ele é com a bandeira. Mas por que a gente contrata com o banco? Porque o banco tem interesse nos futuros financiamentos, né? O banco tem interesse nos futuros financiamentos. E veja que, melhor do que para o banco, melhor do que fazer o financiamento com o cliente, é fazer esse financiamento sem que o cliente assine e sem que o cliente saiba qual é a taxa de juros, né? E é o que acontece na prática, porque esse contrato não é celebrado, esse contrato de financiamento não é celebrado, né, na pessoa do correntista. É celebrado com o correntista, mas por intermédio da bandeira, né, e pela presença, então, dessa cláusula mandato. Pessoal, essa cláusula mandato aí, né, dentro do direito do consumidor, entende-se que ela é nula de pleno direito, né? A não ser que o correntista saiba todos os encargos incidentes, né? Então, é por isso que quando vem a fatura do cartão de crédito, uma parte da fatura tem lá descrição das taxas cobradas, aí tem lá taxa efetiva total, taxa mensal, taxa anual, tudo discriminadinho. Por quê? Para que o correntista saiba, né? Se ele não pagar, por que vai incidir, né? Quais são os encargos que vão incidir. Agora, se não tiver essa discriminação na fatura, né? E a bandeira celebre um contrato de financiamento através da cláusula mandato, pelo direito do consumidor, isso é nulo de pleno direito. Pessoal, outro lugar, né, outro tipo de contrato que tem cláusula mandato
é o contrato de compra de imóvel na planta. Quando se vai comprar um imóvel na planta, o contrato de compra e venda do imóvel na planta tem cláusula mandato. Por quê? Porque a construtora ela vai ter que praticar diversos atos para fins de construção daquele imóvel, inclusive em nome do adquirente, né? E para que ela possa, então, praticar esses atos viabilizando a construção, mas em nome do adquirente, é que os contratos de compra e venda de imóvel na planta têm cláusula mandato. E aí o entendimento é que não é nulo. Aí o entendimento é que é válido. Tem outra forma de fazer, né? Então, por exemplo, você comprou um imóvel na planta. Você já quer que a escritura saia em teu nome, né? Mas, para a escritura sair em teu nome, precisa construir, tá? Terminar a construção aí. Então, quando você celebra o contrato com a construtora, você já dá poderes para a construtora atuar junto a você nos cartórios de notas e no cartório de registro de imóveis para desmembrar o terreno, parcelar esse terreno em unidades autônomas e cota parte fracionária, que é a área comum, e também expedir uma matrícula específica para a sua unidade autônoma, para o seu apartamento, por exemplo. Né? Então, a própria construtora tem poderes em nome do cliente para atuar no cartório de notas e no cartório de registro de imóveis. Quando o imóvel ficar pronto, é necessário fazer a ligação, né, elétrica, né, junto aí à distribuidora de energia e, de preferência, já em nome do proprietário, né, do adquirente aí. A construtora não vai querer ter um monte de relógio em nome dela para ela ficar pagando taxas, né, mesmo que seja o mínimo. Então, já quando faz a ligação, já faz em nome direto do cliente e, por isso, a construtora precisa ter procuração para atuar junto à distribuidora de energia, e aí todas as distribuidoras de serviços sob concessão, né? Como energia, água, gás, onde tem gás encanado, gás, né? Esgoto, né? Se for em separado aí, né? Esgoto. Então, tem que ter essa procuração para fazer as ligações. Que mais, pessoal? A procuração também para atuar junto ao município para obtenção do ABITSE, né, do ABITSE, que é a autorização que o município dá, que a Secretaria de Obras do município dá, para, então, que certificando que aquela obra está finalizada e ela está passível de habitação, né, por isso que é ABITSE, né, quer dizer, pode habitar, né, pode morar lá, pode ocupar aquela determinada área. E, claro, a construtora não vai morar lá, né? Não é interesse da construtora ela ter o ABITSE, né? Então, ela tem a cláusula mandato para ela ter, então, poderes para atuar junto ao município e obter o ABITSE daquele determinado imóvel para o adquirente, né? E também para solicitar o registro desse imóvel para fim de lançamento do IPTU, não em nome da construtora, mas em nome do adquirente, né? Então, na construção de imóvel na planta, né, tem todo contrato de aquisição de imóvel na planta, ele tem cláusula mandato, e é válido, porque não tem outro jeito, né, tem que ter para que a construtora possa, então, agir em nome do cliente dela, construtora e adquirente. Agora, veja, essa cláusula mandato, mesmo no contrato de aquisição de imóvel na planta, ela só vai ser válida dentro dos limites necessários para a conclusão da obra, consecução da obra, né? Então, não vai poder ter, por exemplo, uma cláusula mandato para que a construtora, então, contrate um financiamento em nome do cliente, a não ser que o imóvel realmente for financiado dessa forma. Aí tudo bem. Mas se não, se o contrato o imóvel não é financiado, não vai poder ter uma cláusula dessa que extrapola os limites, né? Então, a regra, né, e a validade dessa cláusula, ela está dentro dos limites da construção da obra, né? Dentro dos limites da construção da obra. Mas é algo bastante comum, né? Isso é algo bastante comum. E, pessoal, os contratos também de prestação de serviços advocatícios e as procurações de serviços advocatícios normalmente constam cláusula mandato. Por exemplo, para eventualmente contratar um contador, né? Isso é muito comum para advogados que fazem muito direito do trabalho, processos trabalhistas,
em nome do empregado, né, do reclamante. E aí, como o cálculo trabalhista é algo difícil, tem muito advogado que faz, mas tem muito advogado que não faz. E aí coloca no contrato que ele, advogado, tem poderes para contratar um contador para fazer os cálculos trabalhistas para o cliente, né? Então, é possível também uma cláusula mandato nesse sentido, né? De viabilizar, então, a contratação de um contador, né? E essa é a cláusula, então, mandato. Pessoal, terminamos essa espécie, né, de mandato e a gente pode falar um pouquinho aqui, né, como na verdade a gente já até trabalhou, do famoso mandato em causa própria, né, e a partir do mandato em causa própria, a celebração de um contrato consigo mesmo, né. E eu disse para vocês que eu tive contato, né, com esse tipo de mandato, quando morava em São Paulo ainda, estava estudando, né, e minha irmã e meu cunhado foram comprar um apartamento, né, e quem estava vendendo o apartamento era um mandatário, era um procurador, ele tinha uma procuração. E eu fui analisar essa procuração dele, eu vi que era uma procuração em causa própria, que ele tinha poderes para vender o apartamento, inclusive para si, para terceiro ou para si. No caso, ele estava vendendo para terceiro, mas ele poderia vender o apartamento para si. O que significa na prática, pessoal, que ele já havia adquirido o apartamento, né? O apartamento pertencia a uma determinada pessoa, essa pessoa vendeu o apartamento para quem a minha irmã e meu cunhado estavam comprando o apartamento, né? E não passou a escritura pública de compra e venda, passou uma escritura pública em causa própria, de procuração em causa própria, né, para essa determinada pessoa. Essa pessoa reformou o apartamento, né, e estava vendendo, então, para a minha irmã e meu cunhado, né. E observação importante, como a ideia da procuração era para fins de venda da propriedade, e a venda exige escritura pública, essa procuração em causa própria também era por escritura pública. Não que toda procuração em causa própria tenha que ser por escritura pública. Essa era. Por quê? Porque o objetivo era a venda do imóvel, ou para terceiro ou para a própria pessoa, para o próprio mandatário. E se era para vender imóvel acima de 30 salários mínimos, o ato principal seria por escritura pública, a procuração também o era, né? E que eu comentei com vocês, né, no semestre passado, o que é interessante dessa procuração é que ela é irrevogável, nem mesmo a morte do mandante a revoga, né, e o mandatário não tem que prestar contas. O que significa dizer que, na verdade, não é bem uma procuração, é um contrato de compra e venda. E por que foi feita essa procuração e não um contrato de compra e venda? Porque se faz um contrato de compra e venda, né, por escritura pública, tem que pagar um imposto de transmissão entre vivos, que é o ITBI. E fazendo essa procuração em causa própria, né, não tem que pagar o ITBI. Porém, pessoal, já fiquei sabendo que tem município que já alterou a lei do ITBI para cobrar também ITBI em caso de procuração em causa própria. Então, se você lavrar uma escritura pública de procuração em causa própria, né, de um imóvel, por exemplo, tem lugar que o cartório já recolhe ITBI também, né? Quando teve alteração da lei no município, né, já está recolhendo ITBI também. Então, era uma forma de economizar tributo, mas os municípios já sacaram e já estão alterando a lei municipal para cobrar ITBI também em procuração em causa própria. De qualquer forma, né, cobrando ou não cobrando ITBI, é uma sacada bem interessante, né? Porque ela é irrevogável, nem a morte do mandante revoga e o mandatário não precisa prestar conta, né? E essa pessoa, então, que vendeu o apartamento para minha irmã, né, e meu cunhado, acabava usando isso aí como meio de vida dele, né? Ele comprava apartamentos que estavam destruídos, precisando de reforma, fazia essa procuração em causa própria, reformava esse apartamento e punha para vender. E aí, depois, né, ele celebrava o contrato de compra e venda via escritura pública,
né? E tanto era o métier, né, dessa pessoa que vendeu para minha irmã que eu fiz uma lista de documentos que eu queria, ele já tinha tudo em mãos, né? Ele já sabia, já se antecipava, ele já tinha tudo em mãos. Então, ele realmente era profissional da área, porque ele comprava o apartamento, destruía, mas não mostrava para ninguém, né? E aí ele só ia mostrar o apartamento quando ele já tinha reformado, estava bonito. E você chegava no apartamento, tudo bonito, tudo, né, novinho assim, ele já tinha todos os documentos na mão, né? Então ele já deixava até, olha só, deixava até uma mesa ali, né, no apartamento, então você chegava, tudo limpinho, tudo bonito, já tinha até uma mesa com os documentos em cima. Então, você já olhava, já estava tudo lá, você já, você gostasse do imóvel, né, tivesse condição de comprar, ficasse tentado em comprar, você já matava o negócio ali mesmo. Né? Então, é um cara profissional mesmo da área, né, ele vivia disso, ele só fazia isso. Né? Então, trabalhava com as procurações em causa própria. E depois, né, quando eu voltei para Jales, isso tudo foi em São Paulo, quando eu voltei para Jales, né, eu trouxe essa sistemática para cá também, né, e fiz algumas procurações em causa própria também, nesse sentido aí, né. Mas já fiquei sabendo que tem município que está cobrando o ITBI. Então, tem que dar uma analisada aí na lei do município de vocês, né, de cada um, onde vai ser celebrado, para ver se a legislação municipal do ITBI cobra ou não cobra ITBI na procuração em causa própria. E uma forma fácil de saber é ligando no cartório de notas, né? O cartório de notas vai estar por dentro disso, né? Que é o trabalho deles. Bom, pessoal, com isso, nós terminamos o mandato em causa própria, né? A procuração em causa própria, e a gente pode entrar um pouquinho no mandato advocatício, né? Que a gente fala no jargão aí de procuração. Né? Procuração é documento, né? Mas a gente usa, então, o documento para significar o contrato em todo, que é o mandato advocatício. Né? É uma figura de linguagem, né? Uma metonímia. A gente usa uma parte, que é o documento, para significar todo o instituto, que é o contrato de mandato. Bom, pessoal, primeira coisa que é importante, olha só, existem dois tipos de contrato de mandato advocatício. Existem dois tipos de procurações aí para advogado. Existe a procuração ad judicia, né, e a procuração et extra. A procuração ad judicia, ela é usada para dar poderes ao advogado para atuar apenas perante o poder judiciário, né? Apenas dentro do processo, apenas dentro do processo. O advogado pode atuar no processo, mas não pode atuar fora do processo. Não pode atuar, por exemplo, em cartórios extrajudiciais, como cartório de notas, cartório de registro de imóveis, cartório de títulos e documentos, né? Cartório de registro civil, o advogado não pode. O advogado não pode também atuar, por exemplo, perante órgãos públicos, como IBAMA, como INSS, né? Como DETRAN, como CIRETRAN, se for só ad judicia, né? Se for ad judicia, né? E existe a procuração et extra. Na et extra significa além, que vai além. Essa et extra, ela permite tanto a atuação judicial quanto a atuação extrajudicial, fora do poder judiciário. Então, na procuração et extra, o advogado pode atuar no processo, mas pode atuar perante qualquer outro órgão, né, qualquer outro ente, seja público, seja privado aí, né, como os cartórios, como o IBAMA, como o INSS, como a CIRETRAN, como o DETRAN. Aí. Pessoal, nós advogados, né, quando atuamos então de forma particular, quando o cliente nos contrata, nós sempre fazemos a procuração dupla, né? A gente coloca tudo dentro da procuração, né? A gente faz então a procuração ad judicia et extra, para você ter liberdade para atuar em nome do cliente perante qualquer tipo de órgão público, né? Porque às vezes você vai atuar no processo,
Mas para você conseguir atuar naquele processo, você precisa de um documento, né, de um outro órgão, de um outro ente. E aí, se você só tem procuração adjudícia, você não consegue obter. Você vai ter que ficar ligando para o seu cliente, marcando hora com ele, e às vezes ele precisa até ir com você para você conseguir pegar esse documento. Então, não é tão prático assim você limitar a sua atuação, né, na cláusula adjudícia. Ainda que você seja contratado especificamente para um processo judicial, é importante, né, facilita muito pegar, então, a procuração adjudícia et extra. É o que a gente faz, né? Vocês pegarem aí os processos que a gente tem, os poucos processos que a gente tem, vocês vão ver que nas procurações está sempre assim, procuração, né, adjudícia et extra, para a gente poder atuar livremente, né? Por exemplo, pessoal, você vai fazer um processo de inventário em razão do falecimento de alguém. E você vai representar inventariante ou um dos herdeiros. É no processo? Só que precisa de matrícula de imóvel, precisa de certidão tributária, precisa de protocolo de imposto do ITCMD perante o imposto fiscal. E se você pegar só a adjudícia, você não consegue fazer nada, né? Você não consegue fazer nada, que é tudo extrajudicial. Então, não adianta. Se for advogado particular, já pega a adjudícia et extra, né? Recomenda-se que explique isso ao cliente, fala, olha, essa procuração aí é a adjudícia et extra, ela está me dando poderes para eu atuar no teu nome dentro do processo e fora, né? O cliente também não alegar desconhecimento, né? E você cumprir a sua boa-fé. Mas, na prática, é muito mais fácil aí, né? Muito mais fácil. Assim, pessoal, só que no convênio da assistência judiciária, né, que é feito com a OAB e com a Defensoria Pública, em que o juiz nomeia o advogado ou a própria OAB nomeia o advogado para a pessoa, né, e a própria Defensoria Pública também, quando atua diretamente, a procuração da assistência judiciária, seja por convênio da OAB, seja por Defensoria Pública, é só adjudícia, né? Então, a assistência judiciária, ela só dá poderes da cláusula da procuração adjudícia. Ela não dá poderes da procuração et extra. Então, veja, o advogado nomeado defensor público, ele só pode atuar dentro do processo, né? Ele não pode atuar fora do processo. E, às vezes, as partes não entendem isso, né? Às vezes, as partes não entendem isso. Por exemplo, eu fui nomeado uma vez para fazer um inventário, e inventário judicial. Agora, como eu disse, né, o inventário, ele depende de um monte de atos a serem praticados fora do processo. Em cartório, em posto fiscal, em prefeitura. E, como eu fui um advogado nomeado, eu não tinha poderes para fazer isso, né? Nem obrigação, porque a gente só recebe para atuar dentro do processo, e ainda que eu estivesse de boa vontade, quisesse praticar esses atos para a pessoa, né, para o cliente nomeado, eu não poderia, porque eu não tinha poderes para isso, né? E eu expliquei isso para o cliente, e a pessoa achou que eu estava aí fazendo corpo mole, né? E a pessoa foi lá fazer uma reclamação contra mim na OAB, né? E a OAB, claro, ouviu a pessoa, né, e explicou que eu estava certo, né, explicou que era dessa forma mesmo, né, explicou que era dessa forma mesmo. E aí até fiquei sabendo, né, dos bastidores aí, que essa pessoa falou que isso era um absurdo, porque se o Estado, então, estava pagando o advogado tinha que fazer tudo, né. Aí a OAB falou para ela, falou o seguinte, se a senhora quer que faça tudo, a senhora pague o advogado, né? Se a senhora está aqui, a senhora está recebendo um serviço público nos limites do serviço público, né? E deu um sossega aí, né? Mas é dessa forma. Na assistência judiciária, seja na defensoria, seja no convênio, a gente como advogado, né, conveniado, a gente só tem poderes na cláusula adjudícia. A gente não pode atuar fora do processo. Quem vai ter que atuar fora do processo é o próprio cliente pessoalmente, né? Um cliente que vai ter que ir na prefeitura, cliente que vai ter que ir no posto fiscal, né? O cliente que vai ter que ir no cartório, né? A gente, como advogado, não recebe para isso, nem pode, nem tem poderes para fazer isso aí.
né? Então, o convênio ele é mais restrito. Né? Ele é mais restrito. O convênio é só adjudícia, não é extra. Bom, pessoal, então existem essas duas formas aí. Advogado particular, já recomendo que peguem as duas, né? E advogado aí nomeado só tem poderes da cláusula adjudícia, não tem poderes extra. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre a forma da procuração. Pessoal, a regra é que a procuração para advogado, a gente já comentou, que é feito por instrumento particular, sem reconhecimento de firma, né? Ao menos alguém tem que confiar no advogado, que é o Estatuto da OAB. Se nem o Estatuto da OAB confiasse no advogado, aí seria impossível trabalhar, né? Mas a regra é essa. Então, é um instrumento particular dispensando o reconhecimento de firma. Não precisa, né? Excepcionalmente, olha só, né? A escritura para advogado pode ter que ser feita por escritura pública. Quando? Quando por escritura pública? Quando o outorgante ou mandante, né? Outorgante / mandante for maior, porém incapaz, ou seja, interditado. Ou então for analfabeto, né? Ou for deficiente visual. Pessoal, olha só. Se o outorgante ou mandante for maior, incapaz, interditado, não tem outro jeito. Tem que ser por escritura pública aí, né? Tem que ser por escritura pública. Analfabeto, também recomenda-se que seja feito por escritura pública, né? Então, não vale o dedão, né? E o deficiente visual funciona assim. Se o deficiente visual conseguir escrever, e tem deficiente visual que consegue, né, escrever normalmente, não precisa ser por escritura pública. Agora, se o deficiente visual não conseguir escrever, né, aí é por escritura pública. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho um tio que é deficiente visual, né, mas ele escreve normalmente, né? Então, já fiz alguns serviços para ele, né, como advogado, e ele assina a petição normalmente, né, você fala para ele, confia na gente, né, fala para ele que está escrito ali, né, coloca a mão dele no ponto onde ele tem que assinar e ele assina perfeitamente, né, então funciona bem aí. Mas se o deficiente visual não conseguir escrever ou se sentir, né, prejudicado ou não confiar, por escritura pública, né, tem que ser por escritura pública. E isso, na prática, né, acaba aumentando muito o custo, né? Isso acaba aumentando muito o custo. Então, o que a gente faz como advogado? A gente faz por instrumento particular. Todos esses casos, a gente faz por instrumento particular, né? Mesmo o maior incapaz, mesmo analfabeto, né, o deficiente visual consiga escrever, a gente faz tudo por instrumento particular. Mas consta na procuração esse fato, né? Então, por exemplo, José, maior, incapaz, interditado, né? Nos autos do processo número tal, nesse ato representado por seu curador, faz por instrumento particular e a gente pede aí, se o maior incapaz conseguir assinar, para ele assinar também, mas claro, para quem assinar é o representante legal, é o curador. E a gente junta no processo. Se o juiz aceitar, beleza, toca. Se o juiz não aceitar, ou se a outra parte impugnar, aí não tem jeito, aí tem que fazer por escritura pública, né? Isso significa, isso representa um custo, né? Por isso que a gente evita, porque representa um custo. Analfabeto também, né? O que a gente faz? A gente vai juntar o documento pessoal dele, né? Para o RG, que está escrito não alfabetizado, né? E a gente pede, então, para que a pessoa faça a sua marca digital, né? Sua marca datilográfica, né, a marca do dedo. Aí. Põe o dedo no carimbo, né, e põe o dedo lá. E nós, como advogados, a gente certifica, né, que aquela marca datilográfica foi proveniente do polegar direito de fulano de tal. Né? E junta no processo. Se o juiz aceitar, toca. Se o juiz não aceitar, ou se a outra parte impugnar, aí a gente faz a escritura pública. Né? Então, a gente tenta fazer por instrumento particular para reduzir custo. Se passar, passou. Se não passar, aí não tem jeito. Aí tem que pagar o custo da escritura pública. Mas, pela regra,
essa galera, né, o depoimento maior incapaz, né, interditado, o analfabeto e o deficiente visual, eles têm que dar a procuração por escritura pública. Pessoal, esse meu tio, ele mora em Votuporanga, né, e é muito interessante. Uma vez, e ele sempre morou em Votuporanga, então ele conhece bastante a cidade. E uma vez, eu passei por lá, né, na casa dele, e aí eu fui dar uma carona para ele, fui levá-lo, né? Então ele sentou no passageiro do carro e a gente saiu. Eu só conheço a região central de Votuporanga, né? Não conheço muito. E aí ele foi me dando a orientação, né? Ó, 2 quarteirões, você vira à direita, aí vai ter um semáforo, você passa e tal. Só pelas orientações, né? Você já estranha. Mas, pô, deficiente visual mesmo? Ele é, né? Mas como ele sempre morou lá, ele conhece a cidade, então ele consegue dar essas orientações. E você entra naquela que você está sendo orientado por ele, e ele vai indicando aí, né? E aí, eu fui estacionar o carro, né? Estacionei o carro do lado direito, né? Do lado do passageiro, fiz a manobra, fiz a baliza e estacionei. Aí ele abriu a porta assim, colocou o rosto para fora, né? Abriu a porta, colocou o rosto para fora, fechou e falou: Rodrigo, tá longe. E parou, né? Aí eu né, mecanicamente, dei partida de novo do carro e fui arrumar o carro de novo. Aí que caiu a ficha que eu me toquei, que ele não viu nada, ele estava me zoando, né? Ele não viu se estava perto, se estava longe, podia ter subido na guia que ele, né, não teria visto. Mas ele tem essa presença de espírito aí, né? Não viu nada, né? Não viu nada, mas foi bem, né, real, assim, né? Foi já está longe, parou, foi aguardando arrumar, né? Então, tem essa presença de espírito. Bom, pessoal, depois, né, em relação ao contrato de prestação de serviços advocatícios, a gente já diferenciou os honorários contratuais dos honorários de sucumbência, né? Então, essa parte aqui a gente já viu na semana passada, no finalzinho da aula. A gente já diferenciou honorários contratuais e honorários de sucumbência. E eu comentei com vocês também, né, que se o advogado aí renuncia, se o advogado pula fora e não constitui, não subestabelece para outro advogado, esse advogado que renunciou, ele fica responsável aí pelo processo, pelo prazo de 10 dias. Tudo que tiver que ser feito aí nesse processo dentro de 10 dias da renúncia, tem que ser feito pelo advogado. O advogado é obrigado a praticar esses atos, né? Agora, se o advogado subestabelece, seja com reserva ou sem reserva, né, o subestabelecimento já está constituindo um novo advogado, já está tendo um novo advogado. E aí, então, não precisa ter, não tem essa responsabilização por 10 dias, né? Então, se tem subestabelecimento, sem reserva, né, principalmente sem reserva, acabou. O advogado anterior sai fora, ele não tem responsabilidade mais nenhuma naquele processo, né? Agora, se não tiver subestabelecimento, só houve mera renúncia do advogado, o advogado pulou fora, ele permanece, sim, responsável pelo prazo de 10 dias, pela prática dos atos processuais. E, pessoal, para a gente ir terminando o contrato de mandato, para a gente ir terminando o contrato de mandato, a gente precisa estudar a extinção do contrato de mandato. Então, vamos estudar aí a extinção do contrato de mandato. Pessoal, uma forma, né, de extinção clara do contrato de mandato, é tão clara que eu nem coloquei aqui, né, mas é uma forma de extinção do contrato de mandato, é o cumprimento do mandato, né? Então, a primeira forma de extinção é o cumprimento do mandato, né? Então, poderes para praticar um determinado ato. O ato foi praticado e o mandatário prestou contas. O contrato está extinto, né? Então, o contrato de mandato foi para a prática de determinado ato. O ato foi praticado e o mandatário prestou contas, acabou, né? O contrato ele foi extinto pelo próprio cumprimento,
contrato extinto pelo próprio cumprimento. Essa é a regra, né? Essa é a regra. Agora, pessoal, olha só, o contrato antes do cumprimento, né? O contrato antes do cumprimento, ele pode ser extinto por uma das partes. E essa extinção por uma das partes, né, a gente chama de resilição unilateral. Então, extinção por uma das partes antes do cumprimento final do contrato, né? Então, resilição unilateral é a extinção do contrato por uma das partes antes do cumprimento final do contrato. Então, o ato ainda não foi praticado, né, ou ainda não terminou a prática do ato, e uma das partes não quer mais. Chega, não quero mais, não precisa praticar mais nada daqui para frente. Não precisa praticar mais nada daqui para frente. Agora, pessoal, olha só, no contrato de mandato, né, essa resilição unilateral, ela pode ser feita por qualquer uma das partes, seja pelo mandante, seja pelo mandatário. Só que, a depender dela ser feita pelo mandante ou pelo mandatário, ela recebe um nome próprio. Ela recebe um nome próprio. Que é, olha só, quando o mandante quer acabar com o contrato antes do cumprimento dele, chega, daqui para frente não pratica mais nada. O mandante ele vai fazer a revogação. Então, mandante revoga o contrato de mandato. Mandante revoga a procuração. Mandante revoga o contrato de mandato. Mandante revoga a procuração. Pessoal, e como que é feito? Como que é feito a revogação? Através de uma notificação do mandante ao mandatário, né? Essa revogação, ela é feita através de uma notificação do mandante ao mandatário, né? Então, o mandante, ele notifica o mandatário e do recebimento dessa notificação, o contrato de mandato está revogado pelo mandante. E com isso, o mandatário não tem mais poderes. O mandatário não tem mais poderes aí. Pessoal, isso acontece no mandato, né, advocatício. Né? Isso acontece no mandato advocatício. Por exemplo, o teu cliente não está satisfeito com a tua prestação de serviço. Ele vai procurar um outro advogado, né? Vai procurar um outro advogado. O outro advogado, por uma questão ética, ele pode entrar, ele deve entrar em contato com o advogado anterior? Deve. E entrando em contato, explicando a situação, conversando, né, que é a melhor forma de resolver os problemas, né, de forma ética, esse novo advogado ele pode solicitar que o advogado anterior lhe dê, então, um subestabelecimento sem reserva de iguais. Né? Com isso, o advogado antigo sai e o advogado novo entra no processo, sem problema nenhum. É a forma mais ética, né? A forma menos traumática. Aí, né? O cliente não está satisfeito com aquele advogado, ele procura um novo. O novo entra em contato com o antigo, conversa com o antigo e solicita que o antigo dê um subestabelecimento sem reservas de iguais para o novo. Maravilhoso, resolveu o problema aí. Agora, se o advogado novo não quiser ou não tiver contato com o antigo, ou até se o antigo se negar a dar um subestabelecimento, o advogado novo ele vai ter que notificar o antigo em nome do cliente, claro, em nome do cliente, dizendo que está revogado o contrato de mandato advocatício, né? Está revogada a procuração anterior, né? É assim que funciona, né? Muito mais traumático, mas é assim que funciona. Né? Então, o novo advogado, se não tiver contato, ou não quiser contato, ou o antigo advogado não der margem, não emitir o subestabelecimento, né? O novo advogado ele vai notificar o antigo da revogação do contrato anterior. Né? E aí, quando eu falo isso, sempre me perguntam aí, e os honorários? E os honorários? Olha só, os honorários, pessoal, eles vão ser proporcionais à atuação do advogado antigo. Né? Os honorários vão ser proporcionais à atuação do advogado antigo.
tanto os honorários contratuais quanto os honorários de sucumbência, né? Então, a depender do tanto que o advogado antigo fez no processo, né, o tanto do processo que ele fez, o percentual do processo que ele fez, ele vai ter direito também a esses honorários proporcionais ao quanto ele realizou dentro do processo. Tanto os honorários contratuais quanto os honorários de sucumbência, né? Então, fixou um valor para 100% do processo, só que o advogado saiu antes de terminar, mas fez lá 80% do processo. Ele, advogado anterior, que fez 80% do processo, vai ter 80% dos honorários contratuais. E ao término do processo, o juiz vai fixar os honorários de sucumbência. Como que vai ficar esses honorários de sucumbência? 80% dos honorários de sucumbência para o advogado antigo, que fez 80% do processo, e 20% dos honorários de sucumbência, que é o restante do novo advogado, né? Então, essa é a ética da coisa. Essa é a ética da coisa, né? Então, tem que ter essa proporcionalidade aí, né? O advogado ele pode ser notificado, revogando a procuração, mas pela ética garante-se a proporcionalidade dos honorários, tanto contratuais quanto de sucumbência. E, pessoal, é possível também a resilição unilateral pelo mandatário, né? Resilição unilateral do mandatário. E a resilição unilateral do mandatário é pela renúncia, né? E aqui também, pessoal, a renúncia também é feita através de uma notificação, só que agora é do mandatário ao mandante, né? A renúncia também é feita através de uma notificação do mandatário ao mandante, né? O mandatário não quer mais continuar, e aí então ele notifica o mandante rescindindo esse contrato aí. Pessoal, lembram bem, né, que a gente estava falando de contrato de prestação de serviço advocatício, de procuração advocatícia. Eu falei, o advogado não quer mais. O que ele faz? Renuncia, né? O advogado é o mandatário. Então, o advogado renuncia ao mandato, o advogado renuncia à procuração, né? E quando eu falo isso, as pessoas me perguntam, professor, tem que declinar por quê? Normalmente não, né? Não se declina por quê? Né? Até porque é uma questão de sigilo entre o cliente e o advogado, né? Então, no máximo que a gente coloca lá é por motivos técnicos ou por motivos processuais, né? Ou por motivos pessoais, renuncia ao mandato. A gente não explica por que não. A gente só coloca algo bem geral aí, né? Não precisa motivar. Pode ser conflito entre cliente e advogado, pode ser falta de pagamento, pode ser conflito de interesses, né? Conflito de interesses. Por exemplo, o advogado representava o inventário, todos os herdeiros. Aí os herdeiros começam a brigar. Não tem como aquele advogado ficar com todos. Ele vai ter que sair, né? Ele vai ter que renunciar ao mandato, né? Conflito de interesses. Não tem como o advogado representar duas partes que estão brigando, o mesmo advogado representar duas partes que estão brigando, né? Se isso acontecer, não tem outro jeito. O advogado tem que renunciar ao mandato. Não pode representar as duas partes em conflito, né? Então, isso é importante. E se o advogado renuncia, né? Se o advogado renuncia, permanece responsável pelos atos processuais a serem praticados no prazo de 10 dias da notificação da renúncia, né? O advogado continua responsável aí pelo prazo de 10 dias da notificação da renúncia. Pessoal, é comum, né? É comum revogação, renúncia, isso é comum, mas detalhe importante, pessoal, olha só. Se a procuração tem forma de escritura pública, recomenda-se que a revogação também seja feita por escritura pública. A renúncia não, né? Porque a renúncia você está abrindo mão do direito.
Mas a revogação recomenda-se que seja feita por escritura. Vamos anotar isso aqui? Olha só. Observação. Se a procuração tem forma pública, é a escritura pública, vírgula, normalmente lavrada em cartório de notas, recomenda-se que a revogação também tenha forma pública. Então, uma nova escritura pública especificamente para revogação da anterior, lavrada também em cartório de notas. Lavrada também em cartório de notas. Então, recomenda-se aí que, se a procuração tenha forma pública, que a escritura pública também, que a revogação também tenha escritura pública. Pessoal, só que, veja só, não é obrigatório que seja no mesmo cartório, né? Não é obrigatório que seja no mesmo cartório. Por uma questão de boa-fé, por uma questão de lisura, né, de facilitação até de localização, recomenda-se que seja feita no mesmo cartório, mas não é obrigatório que seja feita no mesmo cartório. Então, você pode ter uma procuração de escritura pública lavrada, por exemplo, no cartório em São Paulo, e você ter a revogação lavrada aqui no cartório de Jales, e a revogação do cartório de Jales vai fazer referência, né, ao cartório, ao livro, à folha da escritura pública, né, do cartório de São Paulo. Né? Então, tem essa ligação. Mas, né, queira ou não, dificulta bastante a localização de uma e da outra. Então, recomenda-se que seja feita no mesmo cartório, apesar de não ser obrigatório. Por quê, pessoal, não é obrigatório? Porque, às vezes, a pessoa fez a escritura pública em São Paulo e ela não tem condição de voltar em São Paulo. Época de pandemia, por exemplo. Está aqui em Jales, né? Fez a procuração de forma pública lá no cartório de São Paulo. Época de pandemia, está aqui em Jales, não consegue voltar para lá. Se fosse obrigatório fazer no mesmo cartório, significaria que essa pessoa não poderia revogar mais a procuração, né? Ou teria que aguardar toda a reabertura, né, do nosso, né, da cessação aí do isolamento social para conseguir revogar. Mas até lá, o mandatário tem poderes e o mandatário pratica, então, um monte de ato, podendo gerar até prejuízo aí, claro, vai ser indenizado, mas podendo gerar até prejuízo para o mandante, né? E então, para que seja célere, para que seja rápido, para que evite maiores problemas, você pode sim fazer a revogação em outro cartório, né? E aí, a revogação traz todos os dados da escritura inicial, e o cartório onde é feita a escritura pública de revogação, ele vai emitir um sinal público para o cartório da escritura, dando baixa naquela escritura, né? Falando, olha, está revogado. Né? Então, emite um sinal público aí, né? Através de sistemas digitais, não sei qual é o sistema interno dos cartórios, mas existe esse sinal público aí, né? Que tem, então, fé pública, que tem lisura, que tem garantia, e aí o cartório lá de São Paulo vai revogar a procuração, né? Vai constar que ela está revogada. Então, é importante isso aí. Pessoal, outra forma de revogação da procuração é a morte ou interdição das partes, né? Se morreu mandante ou mandatário, mandato, né? O contrato de mandato e a procuração estão revogados, acabou, né? Extintas, acabou. Né? A morte extingue aí o mandato, né? A morte ou a interdição de qualquer das partes extingue o mandato. Pessoal, isso acontece porque o contrato de mandato, ele na prática é um contrato personalíssimo, né? Você tem uma determinada pessoa e tem que ser ela, porque é ela que precisa do ato, dando poderes para outra pessoa, a escolha da primeira para praticar esse ato. Então, não vai ser também qualquer pessoa, é alguém que o mandante queira, né? Então, é um contrato personalíssimo. Sendo aí um contrato personalíssimo, a morte ou a interdição de qualquer uma das partes extingue o mandato, né? E eu estou num caso desse, né? Por exemplo, eu entrei com uma ação de execução, né, de uma nota promissória para um senhorzinho já de idade.
Inclusive, esse senhorzinho era analfabeto, e a gente fez a marca datilográfica dele na procuração, certificamos, ninguém impugnou, então a procuração foi válida. Porém, né, no curso do processo de execução, o senhorzinho veio a falecer, né, o senhorzinho veio a falecer, ele morreu, e aí a procuração foi revogada, né, e quando se comunicou o juiz da morte do senhorzinho, o juiz suspendeu o processo e determinou a regularização da representação processual. Ponto. E colocou lá, determina a regularização da representação processual. Ponto. Não falou mais nada. Mas, para bom entendedor, né, meia palavra basta. Por que determinou a regularização da representação processual? Porque aquele senhorzinho, ou o espólio daquele senhorzinho, né, que ele morreu, não estava representado nos autos. Eu estava nos autos, mas eu não podia mais representá-los, porque eu tinha a procuração do senhorzinho, mas ele morreu, então ele perdeu a capacidade. Desculpa, né? Perdeu a capacidade? Não, pior, né? Ele foi extinto, né? A capacidade dele, né? Não existe mais. Né? E aí, então, eu entrei em contato com o inventariante desse senhorzinho, que é um dos filhos dele, né? E o filho aí ficou de me mandar uma procuração, né? Não me mandou ainda, vou entrar em contato de novo, mas ele ficou de me mandar uma procuração. Ele pode não me mandar e contratar um outro advogado? Pode, sem problema nenhum, né? Ele pode. Mas tudo que foi feito até agora, né, proporcionalmente, né, a tudo que for feito até agora, os honorários são meus. Né? Então, se entrar um novo advogado, pode entrar sem problema nenhum, o filho, né, como inventariante, pode dar procuração para quem quiser, né, não tem que ser para mim, né, nada disso, pode ser para qualquer advogado, mas o que foi feito até agora, os honorários são meus, né, proporcionalmente ao que eu fiz até agora. E se porventura esse senhorzinho, né, o filho, o inventariante, não der procuração nem para mim nem para um outro advogado, eu vou me habilitar no processo como credor, né, e vou eu mesmo executar os meus honorários, né. Eu tenho como os honorários é direito do advogado, né, eu não posso perder, né, por inação, por inatividade da parte, né, os honorários são meus, então eu não tenho legitimidade para cobrar a dívida toda, porque não é minha, é do espólio, e para isso eu preciso de representação, eu preciso de procuração. Mas para cobrar os meus honorários eu posso, porque são meus, né, então eu vou dar sequência no processo, parcialmente, para cobrar os meus honorários. Né? É isso que vai acontecer aí. Bom, pessoal, e veja que a interdição das partes, né, interdição das partes, ou do mandante ou do mandatário, também extingue o mandato. Por quê? Com a interdição, né, a parte deixa de ser capaz e se torna incapaz, e aí que ela não tem mais poder para dar poderes, né? Quando a parte está interditada, ela não tem mais poderes para dar poderes, né? E nem tem poderes para receber poderes, né? E aí, então, esse contrato de mandato ele está extinto. Até porque quem vai, nesse caso de interdição, representar é o curador. E aí, se o curador quiser, ele pode dar procuração para terceiros, mas é o curador que decide, não é mais a própria parte aí. Então, as procurações antigas, elas estão revogadas. Pessoal, e veja que, nesse caso aqui, quem revoga é a morte, é a interdição, de modo que, olha só, é automático, independe de notificação. Gente, por exemplo, eu não fui notificado que esse senhorzinho faleceu. Ninguém me notificou, ninguém me comunicou. Eu não sabia que ele tinha falecido, né? Porém, pesquisando o nome dele, eu descobri que tinha um inventário dele sendo movido. Né? Tinha um processo de inventário. Eu joguei o nome dele Eles sumiram, né? Eles sumiram. Eu joguei o nome dele no site do tribunal e eu vi que tinha um processo de inventário dos bens deixados pelo falecimento dele. E foi assim que eu descobri que ele tinha falecido. Aí eu comuniquei no processo. Eu nunca fui notificado, mas eu descobri, ao acaso, comuniquei no processo e estava revogada a procuração, porque é a própria morte, a própria interdição, independente de prévia comunicação, né? Independente de prévia comunicação.
Pessoal, eu tenho outro caso. Comentei com vocês, né, que eu tenho um cliente que tem uma casa, ele fez um contrato de locação dessa casa, essa casa pegou fogo, né, e a gente, então, né, representando o cliente, locador, proprietário, entramos com uma ação de despejo, cumulado com cobrança de aluguel e indenização por perdas e danos, que foi a recuperação dessa casa em razão do incêndio, contra o locador, era uma locatária, era uma mulher, e o fiador. A locatária faleceu e a gente não consegue achar bens dela. Então, na verdade, né, a cobrança continuou só contra o fiador, né? A gente está cobrando do fiador. E esse fiador era maior e capaz. Quando ele assinou a fiança, ele era maior e capaz. E no curso do processo, então, ele sofreu um acidente de carro, bateu a cabeça, ficou muito tempo em coma, e hoje ele está aí, né, num estado bem ruim, coitado, né? Está num estado bem ruim, semi-vegetativo, né? Semi-vegetativo. E ele foi, então, interditado. Veja só, o fato dele ter sido interditado, como foi posterior à fiança e ao próprio processo, não impede a existência da fiança, a continuidade do processo e a obrigação dele, fiador, de pagar as dívidas. Não impede, continua, né? Porque quando ele assinou, ele estava em pleno gozo das suas capacidades civis. Porém, olha só, com a interdição, o advogado que representava o fiador em juízo ficou sem poderes, né? E não podia mais atuar no processo. E aí, quando foi, então, comunicado a interdição, o juiz suspendeu o processo e determinou esse senhorzinho que regularizasse a representação processual. Obviamente, ele não fez, nem ele, nem o curador dele, que é a esposa dele. Não fizeram. Por quê? Forma de demorar o processo, né? Como forma de demorar o processo. E aí o juiz, então, intimou pessoalmente com o oficial de justiça, a curadora especial, para regularizar a situação processual, contratando um advogado. Ela não fez, e aí o juiz nomeou um advogado para ela, né? Para eles. Né? Então, eles estavam cientificados, né, do fato, do processo, do fato. O juiz deu oportunidade para eles constituírem ou o mesmo advogado, um outro advogado, porque a procuração foi rompida pela interdição do senhorzinho, né? Não fizeram, e aí o juiz falou, ó, eu fiz o que eu podia, eu dei todas as chances, não fizeram. E aí o juiz nomeou um advogado, né, da OAB, e esse advogado está defendendo os interesses deles em juízo, né? Mas a procuração daquele advogado inicial, com o acidente, com a interdição, ela foi automaticamente rompida, né? Acabou. Pessoal, depois, o contrato de mandato ele pode terminar pelo prazo, né? Se é um contrato por prazo determinado, né? A gente acaba fazendo contrato por prazo determinado quando a gente deixa um imóvel para alocar numa imobiliária, né? O proprietário do imóvel, quando ele deixa o imóvel para ser locado por uma imobiliária, ele dá procuração para essa imobiliária. E, normalmente, essas procurações são por prazo determinado, né? É o prazo de vigência do próprio contrato de locação, né? Então, se o contrato de locação é imóvel urbano, residencial, será de 30 meses, como a gente já comentou, a procuração dada aí para a imobiliária, para ela poder gerir aquele negócio, né, também é de 30 meses. Se é um contrato de locação urbano empresarial, normalmente é por 5 anos, que a gente também já comentou, essa procuração também ela vai ter o prazo correspondente ao contrato, 5 anos. E ao término, então, desse prazo, a procuração ela está revogada. Pessoal, olha só, como ela tem prazo, e é o prazo que termina, e com isso extingue a procuração, aqui também, ó, independe de prévia notificação, né? Aqui não precisa de prévia notificação, é o próprio decurso do prazo, né? Muito comum aí em locação.
Gente, por prazo eu só vi em locação, né? Por prazo eu só vi em locação. Ou então, né, não tem prazo, mas tem um ato pré-determinado, né? Então é comum procuração por prazo, mas em locação, né, vinculado ao contrato de locação. Se não, ela não tem prazo, mas ela tem um ato determinado. Então a procuração ela é para a prática daquele ato. Então tem que ser praticado aquele ato. E praticado o ato, ela está extinta. Ela não traz prazo, mas ela traz o ato a ser praticado. Ou então, né, é possível também procuração genérica. Né? É possível procuração genérica também. Né? E as procurações genéricas, elas normalmente não têm prazo, né? Que seja eterno enquanto dure. Né? Normalmente não tem prazo. Exemplo de procuração genérica. Por exemplo, para gerir determinados bens, né? Para gerir determinados bens. Então, uma determinada pessoa, ela é maior, ela é capaz, só que ela não tem mais paciência para gerir os bens dela. Ela pode dar uma procuração para uma determinada pessoa para gerir esse determinado bem. Claro, a procuração não vai permitir que esse mandatário aliene, vende os bens, ou dê bens em garantias, né? O objetivo não é dilapidar o patrimônio, é administrar, mas administrar o patrimônio. Então, ó, é uma empresa, vai poder assinar em nome da empresa, né? São propriedades rurais, vai poder fazer arrendamento, né, para terceiro, vai poder emitir nota de produtor rural, vai poder, sei lá, adquirir insumos, né, sementes, né, e adubo, enfim, né, maquinário, né, vendendo a produção, estocando a produção, não pode gerir aí. E aí a procuração é genérica, né, pode praticar os atos, não vai permitir venda, não vai permitir oneração, né, que é dar em garantia o patrimônio, mas todo o resto de atos de gestão, atos de administração, pode ser praticado sobre qualquer dos bens do mandante proprietário. E, normalmente, sem prazo, né, que seja eterno enquanto dure. Até o mandante, enquanto o mandante estiver gostando da gestão pelo mandatário. O mandante não gostando mais, ele vai lá e revoga. Né? Vai lá e revoga. Pessoal, e por fim, olha só, a procuração ela também está revogada quando se muda o estado civil do mandante. Então, a procuração ela também está revogada quando se muda o estado civil do mandante. Por exemplo, o mandante era solteiro, e aí ele podia praticar os atos sozinhos, ele podia praticar todos os atos sozinhos, inclusive assinar um contrato de mandato dando poderes para um terceiro, sozinho. Só que aí, esse mandante, né, num lapso aí, né, de viver perigosamente, num lapso, ele sai fora de si e resolve casar. Aí ele casa, né? Ele casa. E quando ele casa, então, ele tem uma alteração do seu estado civil. E as pessoas casadas, elas não podem mais praticar atos da vida civil sozinhas, né? Elas precisam, para a prática de ato processual, da anuência do cônjuge, Se é a anuência do marido, a gente chama de outorga marital. E se é a anuência da esposa, a gente chama de outorga uxória, né? E aí o cônjuge, marido, mulher, vai ter que assinar junto, né? E aquela procuração que foi assinada anteriormente, quando solteiro, só com assinatura, então, do mandante, que casou, ela está automaticamente extinta. Por quê? Porque ele perdeu a sua capacidade, entre aspas, né? Ele perdeu a sua capacidade de praticar aquele ato sozinho. Ele ou ela, né? O outorgante, perdeu a sua capacidade de praticar aquele ato sozinho em razão do casamento e da necessidade que a lei impõe da outorga marital ou da outorga uxória. E aí, então, vai ter que ser feita uma nova procuração com assinatura, então, de ambos, né? De ambos os cônjuges, né? E se acontecer isso, né? Nunca vi, vou ser sincero, nunca vi. Mas se acontecer isso num determinado processo, então tinha uma procuração só da pessoa solteira, né? E a pessoa casou, né? E esse fato, que é o casamento, né? Correu aí, né?
Porque dizem que notícia ruim corre, né? Então, esse fato correu, chegou aos ouvidos do juiz, né? Tô brincando, mas por N motivos, por exemplo, foi necessário juntar a certidão de casamento no processo, o juiz pode determinar também a regularização da representação processual, né, ele não vai falar o quê? Ele determina a regularização da representação processual, a gente tem que saber que tem que juntar uma nova procuração, então, né, agora, com a assinatura dos cônjuges, ambos os cônjuges, né? Então, a mudança do regime civil, né, de solteiro para casado, impacta diretamente na procuração anterior. Ela fica revogada, automaticamente revogada, e vai ter que ser juntada uma nova procuração, tem que ser elaborada e juntada uma nova procuração com a assinatura de ambos os cônjuges. Quem está cedendo os poderes, o outorgante, é o outorgante. E o outro cônjuge assina como autorização, assina como outorga marital, né? Ou uxória. Marital para o marido, uxória para a esposa. Pessoal, e com isso, então, a gente terminou o contrato de mandato. E, pessoal, dado o adiantado aí da aula, da hora, né? Eu vou interromper aqui a gravação e a gente, então, continua batendo um papo. Agradeço a presença e a paciência de todos e desejo uma boa semana.